Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo 2 da série Vícios Emocionais. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Nesse vídeo nós falaremos sobre por que você repete aquilo que te faz mal. E antes da gente iniciar, um breve aviso. É importante lembrar que esse vídeo não substitui a presença de um psicólogo e muito menos o processo terapêutico. É apenas de caráter educativo e informativo. Portanto, aviso feito, vamos ao nosso conteúdo. Um breve resumo do nosso vídeo anterior. Nós tivemos um pouco sobre o que são vícios emocionais. E então, eles são padrões repetitivos de comportamentos ou estados emocionais que, mesmo nos fazendo mal, nós repetimos por algum processo de familiaridade. E aí nós temos dependência de validação externa, apego à dor, todos os vícios que nós construímos diante de um processo de hábitos que nós repetimos. Então as situações elas vão acontecendo, o nosso cérebro ele vai entendendo que aquilo é familiar e como ele não gosta daquilo que gasta energia e às vezes até por uma questão de compatibilidade com o grupo social, ele vai aceitando esses vícios emocionais. Porque se você vê seus pais brigando, por exemplo, e aí você, na fase adulta, chega lá e tá com um mar muito calmo dentro de casa, por vezes você vai querer retomar aquele momento lá na infância em que tua família fazia o mar ficar agitado. Isso é natural. Natural não, isso é comum. E então, o vício emocional ele é formado basicamente por 3 passos. Primeiro, nós temos a origem, que pode ser muitas vezes algo traumático, algum evento, algum gatilho, vamos colocar dessa forma. Dentro dessa origem, nós temos essa possibilidade de ter acontecido algo lá na infância e você ter registrado isso. O problema é justamente esse passo 2, porque quando nós registramos, nós estamos entregando uma mensagem para o cérebro, que aquilo é familiar, que é um lugar seguro. E é justamente aqui que ele começa a criar essa trilha na nossa cabeça. Ele começa literalmente, imagina que você é uma pessoa que faz trilha. Quando você faz trilha, você percebe que existe um caminho ali no mato. E aí, esse caminho, por mais que você deixe de fazer esse caminho, ainda que passem anos, você percebe que ainda existe aquele caminho. Então, nós temos esse registro literalmente sendo feito no nosso cérebro todas as vezes que nós repetimos isso. E aí ele faz uma associação de que aquele comportamento emocional, aquele vício emocional, ele é seguro. Porque se eu tenho esse estado emocional sendo repetido várias vezes, ele começa a se tornar normal para mim. E então é que eu entro na terceira fase, repetição. Então eu tenho primeiro a origem, o registro e depois eu repito. Por quê? Porque eu condicionei o meu cérebro, depois de registrar várias vezes algo diante dessa origem, desse evento. Então vou dar um exemplo aqui mais claro. Se você lá na infância teve uma casa com um mar agitado e hoje você está em um relacionamento saudável, por exemplo, em que tudo está em paz e etc., você tende a transformar esse mar em um mar agitado novamente. Por quê? Porque você aprendeu dessa forma. Então é natural que você tente retomar aquele estado emocional. Alguns exemplos claros de vícios emocionais são, por exemplo, busca constante por validação. Isso você acaba acarretando ali em um problema com o seu parceiro, especialmente se você não foi uma pessoa validada em alguns momentos específicos da sua vida. Então você traz isso para o seu relacionamento e às vezes acaba até finalizando um relacionamento porque você acha que a pessoa não te ama, mas o padrão que ela aprendeu na infância dela não tem muito a ver com o seu. Então às vezes é importante aproximar esses padrões de vocês dois, comunicando obviamente, poxa, cara, eu aprendi isso. A forma que eu me sinto amado é dessa forma, a forma que eu me sinto amado é dessa forma. E então vocês encontrarem esse equilíbrio de fato, que vai fazer com que vocês tenham uma maior proximidade. Inclusive, entra aqui também a questão do medo da rejeição,
as pessoas que não foram validadas em alguns momentos específicos ali, você também tem essa questão do medo da rejeição. Por quê? Porque se esse medo da rejeição, ele é literalmente voltado para o relacionamento, você acaba muitas vezes tendo ali ciúmes excessivo, você acaba por vezes ali tendo medo de ser rejeitado, então você se adapta muito facilmente ao outro e às vezes esquece até a tua própria identidade. E por último, nós temos padrões destrutivos, que basicamente são padrões ali de pessoas manipuladoras, são padrões de pessoas que literalmente trazem o peso daquilo que aconteceu lá atrás para o presente. Um exemplo muito claro disso são as escolhas de parceiros, né? Quando você já teve um parceiro tóxico, é natural que você por vezes busque alguém semelhante, com características semelhantes, isso se você tem um vício emocional, por exemplo. E quando nós falamos da química do cérebro, nós temos ali duas chaves importantes, né? Duas substâncias chaves importantes. Primeiro, nós temos o neurotransmissor da endorfina, que está ali relacionado à satisfação. Então, a mesma coisa basicamente quando você faz exercício físico, você pode dizer que você está endorfinado, porque você tem esse neurotransmissor agindo. E um segundo momento você tem também o cortisol, que é basicamente o hormônio relacionado ao estresse. Então esses dois, eles acabam aí contribuindo bastante, especialmente no que a gente diz respeito aos vícios emocionais, porque você tem primeiro uma satisfação, e não necessariamente é uma satisfação relacionada à felicidade, mas sim uma satisfação. Entenda a palavra satisfação não necessariamente no modelo de felicidade, que a gente normalmente associa, né, naturalmente, mas sim satisfação no âmbito neutro, podendo ser positivo ou muitas vezes anestésico, vamos colocar dessa forma. E o cortisol, que é o hormônio do estresse de modo geral. Mas Gustavo, afinal, como eu posso mudar esses padrões de vícios emocionais? Como eu posso mudar os meus resultados? Nós temos 3 passos basicamente bem simples que você pode trabalhar. Primeiro, autopercepção. Eu não consigo mudar aquilo que eu não sei. Se eu não sei que eu estou doente, não tem como eu fazer um tratamento para isso. Agora, se eu sei que eu estou doente, eu posso fazer um tratamento preventivo ou reagir de fato àquela doença se estiver em um estágio mais avançado. Então, o primeiro passo é você ter esse diagnóstico, né? Essa autopercepção, essa autoconsciência. Segundo, você fazer uma intervenção, tá? Então, você precisa fazer essa intervenção com estratégia. Você vai entender primeiro aquilo que você tem, para depois você agir ou preventivamente ou, no caso, você literalmente agir trabalhando aquele vício já, que você muitas vezes já tem instalado. E por último, nós temos a transformação, que eu coloco basicamente como um treinamento mental. Então você vai repetir um novo padrão, uma nova resposta emocional. Criei consciência, fiz uma intervenção, teve alguma situação que antes eu respondia da forma A, eu vou criar uma nova alternativa para eu responder da forma B. E aí eu vou repetir isso até que minha cabeça, até que minha mente entenda que esse é o meu novo padrão de resposta emocional. Então você precisa se expor com cuidado, especialmente dependendo do vício emocional. Você precisa se expor com cuidado. E por isso é importante que você tenha essa presença aí que eu falo, né? Tanto da equipe multidisciplinar. Então é por isso que eu ressalto a importância do psicólogo quando se trata de vícios emocionais relacionados à parte traumática, que é a parte da infância, né? A parte do histórico que você já vem com essa bagagem aí lá de trás. Então, apenas fazendo um resumão de tudo que a gente conversou. Primeiro, o nosso cérebro entende padrões familiares. Segundo, o que é importante a gente entender desse resumão aqui de mensagem? Nós temos vícios emocionais e eles podem ser trabalhados. Para que eu inicie esse processo de transformação, eu preciso começar com a
autoconsciência, com a autopercepção. E aí sim, praticar uma nova resposta emocional. Então, um resumo de tudo isso que a gente conversou está aqui no final. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.